O objetivo dessa aula é a gente entender o que é uma função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Então, o tema da aula aí, ó, são as funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Tá? É um assunto um pouquinho grande, mas não é difícil, tá? Vamos tentar entender aí juntos, né, como que é aí uma função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Então, ó, vamos lá aqui. Primeira coisa, função injetiva, tá? Ó, vamos começar com a função injetiva. Dizemos que uma função f é injetiva quando elementos distintos do domínio estão associados a elementos distintos do contradomínio, tá? Então, ó, olha bem, vou ler de novo. A gente fala que uma função é injetiva quando os elementos distintos do domínio estão associados a elementos distintos do contradomínio. A definição formal disso fica assim, ó. Uma função f é injetiva se, somente se, para todo x1 pertencente ao domínio da função f e x2 pertencente ao domínio da função f também, com o x1 diferente de x2, a gente ter o valor da função no ponto x1 diferente do valor da função no ponto x2. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os elementos do meu domínio têm que ter um correspondente distinto no contradomínio. Por exemplo, ó, esse elemento aqui está ligado com este. Este com este, este com este, este com este. Todos os elementos aqui, ó, estão ligados com elementos diferentes no meu contradomínio, né? O conjunto B é o contradomínio. Então, essa função é injetiva. Olha a diferença da função que não é injetiva, ó. Esse tá com esse tá com esse. E aqui, ó, eu tenho dois elementos distintos no domínio ligados a um elemento igual no contradomínio. E isso não pode acontecer. Todos os elementos do domínio têm que estar ligados em elementos do contradomínio distintos. E aqui, ó, tem elementos distintos do domínio ligado em um único elemento do contradomínio. E isso não pode acontecer. Quando isso acontece, a função não é injetiva, ok? No gráfico, ó, um exemplo de uma função injetiva é o gráfico dessa função aqui, ó, a função menos 3x. A função menos 3x tem este gráfico aqui, ó. E aí a gente sabe que ela é injetiva porque os elementos diferentes, x1 e x2, né, pertencentes ao domínio, têm imagens menos 3x e menos 3x1 e menos 3x2 também distintos. O que isso significa? Né? O que isso significa? Significa que na reta, ó, qualquer valor que eu pegar, por exemplo, se eu pegar o x sendo 1, ó, o valor do y é menos 3. Se eu pegar o x sendo 2, ó, o valor do y é menos 6. Ah, como que eu sei os valores que dá no y? Substituindo o x aqui, ó. Se eu colocar aqui o x sendo 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, ó. Então 1 está ligado com menos 3. Se eu pegar o 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6, ó. Então o 2 está ligado com menos 6. Se eu pegasse outro valor, o 3, por exemplo, que eu não coloquei aqui, ia ficar menos 3 vezes 3, que ia dar menos 9. Então o 3 está ligado com menos 9 lá embaixo. Então, nenhum valor de x vai ter correspondentes iguais em y, né? Por exemplo, se eu pegar o valor 1, tem o correspondente menos 3. E o valor 2 também tem o correspondente menos 3. Na reta, isso nunca vai acontecer, tá? Já na parábola, né, que é o exemplo de uma função que não é injetiva, isso acontece, né? Isso acontece, ó. Essa função aqui, 2x² menos 5, ó. Note, por exemplo, que o g de menos 2 é 3 e o g de 2 também é 3, né, ó. O g aqui de menos 2, né, o g de 2, desculpa, eu pego 2 aqui e coloco aqui, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 2 menos 5 dá 3.
Então, ó, o 2 ligado com 3. Só que o menos 2 elevado ao quadrado vezes 2 menos 5 também vai dar 3. Ó, tá vendo? O menos 2 está ligado no 3 e o 2 está ligado no 3 também. Quando isso acontece, de elementos diferentes do meu x ser correspondente a um elemento igual no y, essa função deixa de ser injetiva, tá? E passa a não ser injetiva, ok? Bom, agora a parte da função sobrejetiva. Dizemos que uma função f é sobrejetiva quando todos os elementos do contradomínio estão associados com algum elemento do domínio. Definição formal. Uma função f é sobrejetiva se, somente se, para todo, ó, até esqueci de falar no outro, esse A de cabeça para baixo aqui significa para todo, tá? Se, somente se, para todo y pertencente ao contradomínio da função, existir um x pertencente ao domínio da função, tal que, né, o valor da função ali seja igual a y. De outra maneira, uma função f é sobrejetiva se, somente se, o contradomínio for igual à imagem, né? Aí você lembra, o que é imagem? Imagem são aqueles elementos do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio, né? Então, se o contradomínio é igual à imagem, todos os elementos do contradomínio têm que ter um correspondente no domínio, né? É o que acontece aqui, ó. Todos os elementos do domínio, né? Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Ó, todos os elementos têm um correspondente, tá vendo, ó? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Não fica faltando nenhum elemento aqui, tá? E já pode acontecer o que não pode acontecer aqui, ó. Para a função que tem correspondentes distintos no domínio e tem o mesmo elemento no contradomínio, não é injetiva. Só que ela é sobrejetiva, né? Ó, esta função aqui é sobrejetiva. Por quê? Porque todos os elementos aqui, ó, estão associados a algum valor. Todos os elementos do meu contradomínio, ó, estão associados a um valor no meu domínio. Tá vendo? Não tem nenhum valor aqui no meu contradomínio sem ter um correspondente no domínio, né? Ó, esse corresponde com esse com esse com esse daqui, esse com esse daqui, esse com esse e esse com esse, tá? Embora este elemento aqui, ó, tenha dois correspondentes no domínio, né? Essa função é sobrejetiva. De forma nenhuma ela seria bijetiva, né? Porque na bijetiva não pode ter dois correspondentes do contradomínio, um correspondente do contradomínio, desculpa, ter dois correspondentes no domínio, tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Um correspondente tinha dois correspondentes no domínio. E isso não pode acontecer, tá? E outra coisa, tem gente que confunde isso aqui com a parte de ser função ou não ser função. Isso aqui é uma função, tá? Ela não é uma função injetiva, mas é função. Ok? É o que acontece aqui, ó. Isso aqui não é uma função injetiva, mas é uma função. Geralmente o pessoal confunde com que não é função, porque não é função quando tem um elemento aqui do meu domínio com dois correspondentes no contradomínio. Isso não pode. Mas o contradomínio ter dois correspondentes no domínio pode. E um exemplo de função aqui que não é sobrejetiva é esse, ó. Porque tem um elemento aqui do meu contradomínio, ó, faltando ter um correspondente no domínio. Tá vendo, ó? Esse personagem aqui do contradomínio não tem nenhum correspondente no domínio. E isso não pode, né, ó? Porque o contradomínio tem que ser igual à imagem. E a imagem é aqueles elementos do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio. E esse daqui não teve, então ele não faz parte da imagem, então isso daqui já não é uma função sobrejetiva, tá? Mas lembrem-se, não é uma função sobrejetiva, mas é função, tá? Vou até desenhar aqui, ó, para ficar clara essa ideia do que não é função, ó. Não seria uma função se eu tivesse aqui um conjunto A, aqui um conjunto B. Aí eu tenho aqui um elemento que tem, ó, dois correspondentes. Se acontecer isso aqui, um elemento do meu domínio ter dois correspondentes no contradomínio, isso daqui não é função.
é isso daqui. Mas olha a diferença desse diagrama de flechas para esse diagrama de flechas. Ó, aqui eu tinha um elemento do meu contradomínio com 2 correspondentes no domínio. Aqui eu tinha um elemento do domínio com 2 correspondentes no contradomínio. Isso não pode, ok? Se atentem bem a essa diferença aí, porque o pessoal se confunde. Aí aqui um exemplo gráfico, né? Ó, o exemplo aí no gráfico de uma função que é sobrejetiva. Olha lá, é o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Temos que f de x é sobrejetiva, pois dado um y pertencente à imagem da função, temos y igual a x mais 2, né? Porque se eu usar f de x ou usar y, dá no mesmo, né? Lembra que eu falei para vocês? E, por consequência, se eu inverter, né? Se eu colocar x igual a y mais 2, também. Como o y pertence aos reais, então x mais 2 também vai pertencer aos reais, não vai ter nenhuma restrição. Ou seja, o x pertence aos reais. Logo, qualquer que seja y pertencente aos reais, existe um x pertencente aos reais, tal que y seja igual a f de x, né? E, portanto, o contradomínio da minha função vai ser igual à imagem da minha função. Ok? E é justamente o que acontece nesse gráfico aqui, tá? É justamente o que acontece nesse gráfico aqui. Ó, gráfico da função x igual a x mais 2. Aí você vai colocando os valores. Por exemplo, quando x é 1, o y menos 1. Quando x é 2, ó, o y vai estar ligado aqui. Quando x é 3, o y é 2. E por aí vai, ok? Todos ali vão ter, todos os elementos, né, do meu contradomínio vai ter um único correspondente no... Vai ter um único não, né? Vai ter um correspondente no domínio, porque pode ter mais de um correspondente, né? Igual aconteceu aqui, tá? Mas na reta é que a gente presencia isso aqui. Já na parábola, a gente não presencia isso, ó. A função aí, x² mais 2x mais 1, ó. Note, por exemplo, que o menos 2, que pertence ao contradomínio de G, mas não está associado a nenhum elemento de x, né, que pertence ao domínio. Por exemplo, aqui o valor menos 2, ó, ele não está associado a nenhum elemento de x. Só que ele faz parte do domínio. Então, a função g não é sobrejetiva. Ok? Fica bem claro da gente ver isso pelos diagramas de flechas, tá? Por isso que eu fiz os dois, o diagrama e dei o exemplo aqui em gráfico. Agora vamos ver aqui a função bijetiva. O que é a função bijetiva? Dizemos que uma função é bijetiva quando essa função for tanto injetiva quanto sobrejetiva simultaneamente, né? Simultaneamente significa ao mesmo tempo. Então, uma função ela é bijetiva quando ela é ao mesmo tempo injetiva e ao mesmo tempo sobrejetiva. A definição formal, ó, uma função f é bijetiva se, somente se, para todo, ó, esse A de cabeça para baixo é para todo x1 pertencente ao domínio de f e x2 também pertencente ao domínio de f, com o x1 diferente de x2, a gente ter o valor da função no ponto x1 diferente do valor da função no ponto x2, né, que é a condição para que ela seja injetiva, e o contradomínio igual à imagem da função, que é a condição para que ela seja sobrejetiva, ok? Ó, um exemplo da função bijetiva, né? Ó, essa função aqui é bijetiva, que é parecido com esse exemplo que a gente teve aqui, né? Ó, uma função aliás, né? Ó, essa função aqui ela é bijetiva porque ela é tanto injetiva como sobrejetiva, né? Ó, na função injetiva, todos os elementos distintos do domínio estão associados
a elementos distintos do contradomínio. Aqui está acontecendo isso, né? Todos os elementos distintos aqui do domínio tá associado a um elemento diferente do contradomínio. Então, essa função ela é injetiva. E para ela ser sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio estão associados com algum elemento do domínio. E, de fato, todos os elementos aqui do contradomínio estão associados com um elemento do domínio. Então, ela é tanto injetiva quanto sobrejetiva, este diagrama aqui. Esse daqui, ó, não é bijetiva. Por que ela não é bijetiva? Porque ela não é injetiva, né, ó? Para a função ser injetiva, não pode acontecer isso aqui, ó. Ter um correspondente do meu contradomínio que tem dois correspondentes aqui no domínio. Então, essa função não é injetiva. Por ela não ser injetiva, ela não é bijetiva, né? Porque para ser bijetiva tem que ser os dois ao mesmo tempo. Igual aqui, tanto injetiva quanto sobrejetiva. Nesta função aqui, ó, ela também não é bijetiva, porque ela não é sobrejetiva, né, ó? Tem um elemento aqui do meu contradomínio que não teve um correspondente no domínio, e isso não pode acontecer. Para a função ser sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio têm que ter um correspondente no domínio, tá? E é importante que fique claro que vocês saibam olhar o diagrama de flechas e ver o que é contradomínio e o que é domínio. Porque se você não sabe o que é contradomínio e o que é domínio, já era. Você não entendeu nada do que eu falei aqui, tá? Lembrem-se, o primeiro conjunto é o domínio, o segundo conjunto é o contradomínio. Eu nem falo o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, porque tem situações aí pelas literaturas que não é A e B. Pode ser qualquer letra, pode ser F, G, H, Y, pode ser qualquer letra, tá? A letra que você coloca, isso aqui, essa letra é o nome do conjunto, não faz diferença, tá? Mas você tem que saber, este primeiro aqui, independente da letra, é o domínio, e esse daqui, independente da letra, é o contradomínio. Então, na função bijetiva, só é bijetiva quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ó, um exemplo aqui, ó, esse gráfico da função 1/2 de x mais 1, essa função ela é injetiva, porque ela é tanto sobrejetiva, ela é bijetiva, né? Porque ela é tanto injetiva como sobrejetiva, né? Ó, a função a reta, se você ver, a reta, que é a função do primeiro grau, aparece aqui na função injetiva, né? Ela aparece também na função sobrejetiva, então ela é bijetiva. Já aqui a parábola, né, ó, a parábola aqui, ela já aparece aqui não sendo injetiva, né? E aparece aqui também não sendo sobrejetiva. Então eu tenho que tomar cuidado aí e prestar muita atenção, porque em geral ela também não vai ser bijetiva, né? Note que G não é bijetiva. Apesar dela ser sobrejetiva, ela não é injetiva, ok? Esta parábola aqui em específico, ela é sobrejetiva, né? Porque todos os elementos do contradomínio têm um correspondente no domínio, ok? É isso aí, gente.